Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. William Ford ajoelhou-se numa fábrica em Baltimore consertando uma tábua danificada. Era um trabalho ingrato e exaustivo, e William sabia que podia fazer muito melhor. Durante a Era Dourada da América, na década de 1890, parecia que tudo era alcançável para um homem astuto e determinado. Industriais como Henry Ford e Thomas Edison eram os sonhos de William, que os via como exemplos do que um homem poderia ser. A fábrica onde William trabalhava era a Companhia de Novidades Cunard, que fabricava brinquedos e jogos de tabuleiro. William acreditava que um determinado jogo de tabuleiro poderia ser muito mais. O tabuleiro falante hindu, ou tabuleiro da sorte egípcio, prometia revelar segredos místicos e proporcionar uma visão além da vida após a morte ao seu usuário. Era um jogo similar à bola 8 mágica atual, usado para diversão em festas. William sabia que no final do século XIX, o espiritualismo ganhava força na América. Ele acreditava que a tábua falante de Cunard poderia ser um sucesso com algumas alterações e o marketing certo. Mas sua proposta para seus chefes foi recebida com indiferença. Então William Ford agiu como um bom titã da indústria. Ele fundou sua empresa e criou seu próprio tabuleiro falante. Porém, diferentemente de seus ex-chefes, reivindicou o design do tabuleiro no escritório de patentes. Ele até deu um nome cativante. Um nome, diz a lenda, que foi escolhido por um fantasma depois que William usou o tabuleiro para perguntar como deveria chamá-lo. O espírito soletrou de volta Wiggy. Contudo, os espíritos do outro lado que deram nome ao tabuleiro de William talvez não estivessem contentes com a ética questionável. Desde que reivindicou a invenção do tabuleiro Wiggy William Ford, começou a ter problemas. Primeiro, e menos surpreendente, foi a batalha verbal decorrente da alegação de invenção de Ford. Por semanas, o Baltimore Sun publicou cartas acusando Williams de roubar a ideia do tabuleiro Ouija de Kennard. Escreveu Elias Bond em uma dessas cartas: "Como Ford vem a possuí-lo, eu não sei. Mas é o cúmulo da audácia para ele afirmar que ele é, ou foi o inventor." Williams ignorou as acusações. Ele registrou a patente, ponto final. Então Williams notou uma série de acidentes infelizes acontecendo em sua fábrica. É quase entendível. Ele contratou jovens para trabalhar na fábrica e economizar. Apesar da prevalência de automóveis em 1912, Williams persistiu em economizar, entregando suas tábuas Ouija por carruagem equina. Até que George Barton Stoltz, responsável pelos estábulos, morreu. Com apenas 62 anos, o homem foi relatado ao Sun como estando em boa saúde quando de repente caiu no chão do celeiro com convulsões. William Ford adquiriu um carro, mas talvez fosse melhor ter continuado com cavalos. Em 27 de outubro de 1914, William Jr., filho de Williams, dirigia quando seu carro colidiu com uma carruagem de 6 pessoas. A carruagem capotou e a família foi jogada ao chão. A pequena Lena, de 3 anos, morreu instantaneamente ao bater a cabeça na estrada. A autópsia indicou que ela faleceu devido à fratura craniana e hemorragia cerebral intensa. O pai enlutado de Lena Jacó processou William Ford Sr., pedindo à corte $1.000 em danos. William Ford contratou o principal advogado local, levando o caso a tribunal. William e seu filho foram absolvidos por um júri. Ele não teve que pagar um único centavo do dinheiro que ganhou com suas tábuas Ouija. E era muito dinheiro. A popularidade das tábuas Ouija explodiu nos anos 10 e 20. Norman Rockwell até pintou uma capa do Saturday Evening Post com o tabuleiro em destaque no centro.
Os tabuleiros saíam das prateleiras tão rapidamente que as lojas anunciavam quando recebiam novos em estoque. Era o boneco repolho Pat ou o Elmo Cócegas do seu tempo. Em 1927 o Ouija tornou William Fuld milionário. Então, era natural que ele decidisse investir parte do dinheiro em melhorias na sua fábrica. Na manhã de 25 de fevereiro de 1927, William Fuld levou um funcionário ao topo de sua fábrica para indicar que um mastro de bandeira precisava de substituição. Mas quando ele agarrou um corrimão de ferro para se firmar, a alça de alguma forma se soltou e William caiu para trás, caindo do telhado no pavimento, 3 andares abaixo. Uma autópsia revelou que ele sofreu 5 costelas, 2 braços e uma perna quebrados. Além do crânio fraturado, uma hemorragia cerebral massiva. William Fuld acreditava que por muitos de seus 53 anos, ele poderia fazer milhões com o tabuleiro Ouija. Mas ele nunca perguntou ao próprio tabuleiro Ouija se deveria. Número 2. Clotilde Marchand. Em 1930, o escultor e antropólogo amador Henrique Marchand era um artista bem respeitado vivendo em Buffalo, Nova York. Após uma temporada bem-sucedida em Manhattan, o Museu de Ciências de Buffalo contratou Henri para criar dioramas de cera para suas exposições. E a especialidade de Henri era a cultura nativa americana e seu povo. Henri fez tantas viagens de carro para a reserva Cattaraugus próxima, que eventualmente montou um estúdio de cabana lá. Nós chamamos de estúdio de cabana, mas é mais como um ninho de amor. Por dias a fio, o Henri de 53 anos trabalharia sozinho em seu estúdio, atraindo muitas jovens aborígenes na reserva para ajudá-lo em seu trabalho. Ele disse que fazer amor com elas era a única maneira de deixá-las confortáveis para posar para suas esculturas. Talvez Henri fosse um pouco monstro. Clotilde, esposa de Henri, era uma senhora adorável que amava seus filhos e os animais de estimação da família, de acordo com vários relatos. Então ela desconhecia o comportamento lascivo do marido, e todos concordavam que não merecia ser morta por isso. Mas muitos suspeitavam na época, foi exatamente isso que aconteceu. Embora a mulher que foi eventualmente presa pelo crime tenha apresentado uma defesa que escandalizou o tribunal e a cidade. Eles alegaram que o assassinato foi a vingança realizada por um espírito do outro lado. Nancy Bowen era a esposa de 66 anos de um ancião tribal Sêneca, chamado Sassafras Carlos. Charlie morreu em 1929, sob o que Nancy chamou de circunstâncias misteriosas, e ela queria descobrir por quê e como. Então ela fez o que muitos fizeram nos anos 1920 e 30. Ela usou o tabuleiro Ouija. Mas os tabuleiros Ouija não são um assunto solo. São necessárias 2 pessoas para melhores resultados. Então Nancy se virou para pequeno Jamerson, amiga de 36 anos. Sentados frente a frente com o tabuleiro entre eles, Lil contatou Charlie do além-túmulo. Quem te matou? Ela perguntou, e Charlie respondeu soletrando o nome Clotilde Marchand. Nancy desconhecia essa pessoa. Era um nome tão incomum. Lil contou que não o viu mais. Descobriu que ele era o marido do peculiar escultor que levava mulheres ao estúdio na reserva. Por sua vez, Nancy não estava convencida até que as cartas começaram a chegar. Dia após dia, notas apareciam na caixa de correio de Nancy, alegando ser de uma mulher chamada Senhora Dooley. Elas relatavam um caso tórrido entre Sassafras Carlos e Clotilde Marchand. As cartas afirmavam que Clotilde era uma bruxa branca, desempenhando o papel de mulher. Diziam também que Clotilde enfeitiçou Charlie para que ele se apaixonasse por ela. O feitiço falhou, e as cartas revelaram que Clotilde ordenou a morte de Charlie. Nancy acreditou nisso. No dia 6 de março de 1930, Henrique Jr., aos 12 anos, encontrou sua mãe martelada até a morte ao voltar da escola. A polícia achou um pano com clorofórmio na garganta de Clotilde. Vizinhos disseram aos detetives que tinham visto 2 mulheres suspeitas fora da casa Marchand nos dias que antecederam o assassinato. Lily e Nancy foram julgadas juntas em um julgamento sensacional para a cidade de Buffalo.
Nancy jurou que o espírito de seu falecido marido a possuía para matar Clotilde em vingança. Mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência, nenhum vestígio, de que Clotilde tinha algo a ver com a morte de Charlie. A princípio, Henrique Mochad foi retratado como um santo exemplar, um luto pela morte sem sentido de sua esposa e mãe de seus filhos. Os advogados de defesa enalteceram testemunhas que confirmaram a abordagem prática de Henri com suas modelos. Por sua parte, Henri jurou que sua esposa estava bem com os casos extraconjugais, porque era tudo para sua arte, ele explicou. O advogado de Lily e Nancy sugeriu que talvez Henry tivesse matado sua esposa para sair de um casamento sem amor. Infelizmente, a estratégia de defesa não deixou escolha para a acusação. Eles intimaram Henry para colocá-lo no banco dos réus para admitir que Lily Jamerson era uma das muitas mulheres que ele havia seduzido. Eles sugeriram que Lily usou o tabuleiro Ouija e escreveu as cartas da senhora Dooley para enganar Nancy a pensar que Clotilde havia matado Charlie. Essa era a retaliação de Lily por Henry tê-la abandonado. A admissão levou a manchetes sensacionalistas que fizeram os jornais esgotarem. No oeste de Nica as tábuas Ouija esgotaram. Os varejistas não conseguiam abastecer as lojas rápido o suficiente. Sexo e assassinato combinados com uma defesa sobrenatural levaram alguns a declarar o caso Marchand como o julgamento do século. Mas no final não houve justiça para Clotilde. Um juiz declarou um julgamento nulo depois que Lily adoeceu. Quando ela estava bem o suficiente para retornar ao tribunal, um novo júri a absolveu de qualquer irregularidade no caso. Nancy Bowen admitiu culpa em homicídio culposo e foi liberada por tempo cumprido. No segundo julgamento de 1931, Henrique Marchand estava na galeria com sua sobrinha de 18 anos, agora sua segunda esposa. Estefânia Lázaro. Se já usou ou viu um tabuleiro Ouija, deve saber que o pequeno objeto semelhante a um mouse onde se coloca os dedos é chamado de planchette. É um termo francês que significa pequena tábua, crucial para o uso de quase todos os tipos de tabuleiros de fala. A planchette tem um pequeno olho de vidro no centro que amplia a letra ou palavra que um espírito do além está tentando comunicar. Porém, Estefânia Lázaro, 16 anos, e suas amigas adolescentes não possuíam uma planchette naquele dia. Março de 1990, Madrid, Espanha. Elas improvisaram, usando um copo transparente pequeno invertido no tabuleiro. Em retrospectiva, isso pode ter sido um erro fatal. Durante um intervalo, as 3 meninas se reuniram no banheiro da escola para começar sua sessão. Uma das meninas, aparentemente, havia perdido recentemente seu namorado e queria contatá-lo no além-vida apenas para ver se ele estava bem. Por sua parte, a irmã de Estefania, Marianela, as advertiu para não participarem da sessão espírita. Observando do balcão do banheiro, ela se inquietava com as ações das meninas mais velhas. Zombaram da menina dizendo ser apenas um jogo. Estefania e amigas iniciaram com perguntas comuns para a tábua Ouija. Você está aí? Vocês estão nos ouvindo? Coisas assim. E para a alegria deles, o copo de beber deslizou pela mesa. Mas a irmã, Marianela, foi quem notou que o copo de beber estava se enchendo com um vapor branco. Antes que pudesse falar, um professor entrou no banheiro. Ao ver o que as meninas faziam, ela tomou o tabuleiro de suas mãos. O vidro se estilhaçou no chão de toalha, liberando o ar branco e esfumaçado acumulado sobre as meninas. Antes que Estefania inalasse acidentalmente, seja lá o que fosse. Antes de continuarmos, é relevante enfatizar que os pormenores dessa narrativa provêm de múltiplas testemunhas no banheiro, cujos depoimentos foram registrados nos relatórios policiais subsequentes. De acordo com a mãe de Estefania, a professora que pegou o tabuleiro das meninas se sentiu tão culpada pelo que tinha feito, que pediu demissão da escola. Talvez ela tenha se sentido responsável pelo destino da pobre Estefania e pelo destino de sua família. Apesar de Estefania ser descrita como uma menina de 16 anos comum por seus pais, seu comportamento alterou-se após o incidente com o tabuleiro Ouija em março de 1990. Ela se obstinou, afirmaram.
Ocorreram explosões de raiva e ameaças de agressão. Então vieram as convulsões. A princípio, os médicos atribuíram isso à epilepsia, provavelmente herdada da mãe de Estefania, Conceição, mas a medicação e o tratamento não tiveram efeito. Então, em 13 de julho de 1991, Estefania teve uma convulsão tão forte que a fez espumar pela boca. Os pais da menina a levaram para o hospital, onde ela entrou em coma. Ela morreu naquela noite devido à asfixia pulmonar, causada por uma das fortes contrações da convulsão. Ela tinha apenas 17 anos. A morte de Estefania, apesar de trágica, não foi paranormal. Várias condições médicas e sua idade poderiam justificar a mudança de comportamento e as convulsões subsequentes. Contudo, o que intrigou os curiosos por paranormalidade foi o que ocorreu depois. Enquanto os pais e 4 irmãos de Estefania entravam em guerra com um poderoso poltergeist em sua casa. A assombração iniciou de forma inofensiva, com as comuns histórias de fantasmas de fogueira. Uma súbita corrente de ar frio, estranhos puxões nas cobertas da cama, uma teoria de vozes vindo de dentro das paredes. Mas logo escalou. Um copo de beber deslizando pela sala e se espatifando contra uma parede. O poodle de estimação da família levantando no ar com um grito, como se tivesse sido chutado. Os muitos crucifixos da família foram encontrados pendurados de cabeça para baixo numa manhã. Quando eles assistiram horrorizados enquanto marcas de garras rasgavam um pôster no quarto da Estefania, a família Lázaro percebeu que estava vivendo um pesadelo. Sem mais opções, chamaram a polícia. O inspetor-chefe José Pedro Negri, juntamente com 5 oficiais uniformizados, chegou ao apartamento dos Lázaro para encontrá-los aglomerados do lado de fora no frio. Não sabiam onde ir e não voltariam para dentro. Vasculhando a casa dos Lázaro, o inspetor Negri sentiu inquietação. Ele disse que sentiu um desconforto frio ao caminhar pelo apartamento. A porta do armário bateu forte, mesmo sem ninguém no local. Ele entrou no quarto da Estefânia e notou os muitos crucifixos nas paredes. Ao passar pelo quarto mais tarde, ele ficou atônito ao notar o desaparecimento de todas as cruzes. Como ele escreveu em seu relatório policial, há uma série de fenômenos que não podem ser explicados. 2 anos após o início do assombro da família, as coisas começaram a se acalmar. Quando o assombro parecia dissipar, alguns investigadores paranormais chamaram isso de uma célula morta. Em 1 de novembro de 1993, dia de Todos os Santos, Conceição foi ao quarto de Estefania para limpá-lo. A família preservou o quarto da menina como estava antes de ela falecer. Adicionaram uma grande foto emoldurada da adolescente na mesa de cabeceira. Conceição entrou. Ela viu a moldura virada para baixo no chão. Ao pegá-la, ela ficou horrorizada ao ver que a foto dentro havia sido derretida e queimada, deixando a moldura, a mesa e o chão intactos. O caso de Estefania Gutierrez Lázaro, também conhecido como caso Valaques devido ao bairro em que viviam em Madrid, é uma das histórias mais assombradas que surgiram na Espanha nos últimos anos. Em 2017, cineastas usaram a história como inspiração para o arrepiante filme de terror chamado Verônica, que está disponível na Netflix se você tiver coragem. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você recém descobriu este canal, confira também nosso outro canal, Criminosamente Listado. Temos mais de 325 vídeos sobre crimes estranhos e verdadeiros. Encontre-o em youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast, Criminosamente Listado Presents Into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Está disponível no Costureiro, Spotify, Amazon Music e onde tiver podcasts de qualidade. É tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.